que será realizada na próxima segunda-feira, às 10 horas, na Assembleia Legislativa, para tratar novamente da crise da suinicultura em Santa Catarina. Nós imediatamente ouvimos e concordamos, especialmente com a Associação dos Criadores de Suínos, liderada, capitaneada ali pelo Luiz Ivânio, no sentido de a gente reunir todos os segmentos ligados à suinicultura de Santa Catarina para discutir esse tema. Nós sabemos e temos absoluta consciência e agradecemos algumas iniciativas que o governo do estado já tomou, como, por exemplo, a redução do ICMS de 12% para 6% para um período de 60 dias, que já estão se esgotando, esse prazo já está se esgotando, mas que nós precisamos discutir, ouvir mais esse segmento, no sentido de encontrar outras alternativas, especialmente alternativas que envolvem a gestão do governo federal para essa área. Então, será um momento oportuno em que os produtores, em que os sindicatos, em que as cooperativas, em que as agroindústrias se farão presentes para trazer, afinal de contas, quais são os problemas que temos hoje, quais são os perigos que estamos enfrentando, o que poderá acontecer se essa crise não for minimizada. Então, esse vai ser o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui na Assembleia é um trabalho político, no sentido de organizar essas questões todas, de trazer sugestões e de levá-las aos órgãos governamentais para que os órgãos governamentais façam a sua parte e, muito importante, faça a sua parte no sentido de manter o nosso criador de suínos vivo, ele manter a cadeia produtiva, porque a gente sabe que se houver um revés, se essa crise continuar, muita gente não vai subsistir, muita gente vai eliminar os plantéis que tem hoje. E até retomar essa cadeia novamente demora muito tempo. Então, tanto o governo do estado quanto o governo federal perdem muito se isso ocorrer. Então, nesse sentido que nós vamos ter essa audiência pública na próxima segunda-feira, com todos os deputados da nossa Comissão de Agricultura, com o deputado Josanei Ascari, que é o presidente da Frente Parlamentar dos Criadores de Suínos, também. E, enfim, vamos fazer um debate saudável com todos os órgãos representativos, no sentido de encontrarmos soluções para a crise da suinicultura catarinense. É o seguinte, com respeito ao transporte do milho do centro-oeste do país via ferroviária, já praticamente uma realidade. O governo do estado já desenvolveu um projeto. Eu sei que na próxima segunda-feira haverá mais uma reunião da empresa concessionária dessa ferrovia com o governo do estado para ultimar detalhes para o transporte desse milho via férrea até Laje, e isso vai minimizar muitos custos. Segundo estimativas que temos, vai baixar entre R$ a R$ 5 a saca de milho o frete. Isso, evidentemente, vai refletir imediatamente nos criadores de suínos. Então, essa é uma questão que está sendo tratada de maneira responsável pelo governo do estado. A outra, com respeito ao plantio de milho, já há uma consciência em Santa Catarina de que deve haver um incentivo. Esse deputado mesmo, eu estou entrando com um projeto de lei nesta semana, exatamente fazendo com que o governo crie um programa de incentivo especial para a produção de milho, aproveitando a onda de que o milho está num preço bom, estimular o produtor, oferecer incentivos, oferecer orientações, oferecer, enfim, toda a infraestrutura para que o nosso produtor possa produzir milho. O título do meu programa é Programa Grão de Ouro, isto é um programa ligado ao incentivo de produção de milho. E a meta seria, segundo o meu projeto de lei, no ano que vem aumentar em 1 milhão de toneladas a produção de milho em Santa Catarina, dentro, evidentemente, de estímulos por parte do governo do estado e por parte do governo federal. Por quê? Santa Catarina consome 6 milhões de toneladas de milho, isso nós sabemos, para alimentar os animais. E Santa Catarina produz pouco mais de 2,5 milhões de toneladas. Então, quanto mais milho nós produzirmos, os custos serão menores, o estado se beneficia porque há o incremento do ICMS e todo mundo vai ganhar. Então, essa questão é uma questão que está sendo construída também de maneira responsável aqui na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de dizer que nós aqui na Assembleia estamos sempre à disposição dos agricultores, do agronegócio de Santa Catarina,
para encontrarmos as melhores alternativas para o desenvolvimento desse importante setor. No ano passado, nós sabemos, o único setor da economia que teve crescimento de 1,8% foi a agricultura, o agronegócio, foi a agricultura familiar, enfim. É o setor que cresceu. Todos os outros setores tiveram crescimento negativo. Então, o que precisamos fazer? Precisamos investir cada vez mais no setor da agricultura, porque é o setor que está dando certo. A Comissão da Agricultura e a Frente Parlamentar da Suinocultura, a qual tenho a responsabilidade também de presidir, essas duas organizações estarão, então, na próxima segunda-feira, realizando esta audiência pública, que vai contar, evidentemente, com a participação de autoridades do governo e de muitos produtores de Santa Catarina, na expectativa que temos de encontrarmos alguns caminhos para o enfrentamento desta crise que preocupa muito todo o setor em Santa Catarina. O agronegócio tem dado uma contribuição muito importante à economia catarinense, e a suinocultura dentro do agronegócio cumpre um papel relevante na geração de renda, na geração de emprego. Por conta desta importância para a economia catarinense, a questão da suinocultura precisa ser, de fato, discutida. A nossa expectativa é de que possamos, com esse debate, dar alguma contribuição, algum caminho, né? Pode ser, evidentemente, encontrado para amenizar um pouco a gravidade do momento que nós estamos vivenciando. O sistema, claro, depende da lei da oferta, da procura, a lei de mercado, que às vezes não sofre a interferência do próprio poder público diretamente falando, mas evidentemente que as autoridades governamentais podem, a partir desta discussão e da definição de alguma estratégia, essas autoridades podem também adotar medidas para amenizar esta crise, a exemplo que aconteceu recentemente quando o governo do estado resolveu reduzir o ICMS para a venda de suínos vivos para outros estados, por exemplo. É uma medida que não resolve o problema, mas ajudou na equação desta situação toda. Então, a nossa expectativa é de que tenhamos a participação de um grande número de produtores, que são de fato aqueles que estão na ponta e sofrem com o problema, para que depois da discussão possamos fazer encaminhamentos. A audiência pública tem essa finalidade: ouvir e encaminhar. Não adianta apenas fazermos aqui o debate, precisamos fazer sim toda a discussão, mas aprovarmos também encaminhamentos que possam de uma forma ou de outra contribuir para a superação desse momento de crise vivenciado pelo setor em Santa Catarina. Na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o próprio governador ainda em relação a transporte de insumos utilizados pela suinocultura. Esta questão da linha férrea com entreposto em Lages já divulgada também foi debatida. O governo espera, evidentemente, a conclusão de um estudo para então concluir ou não pela viabilidade definitiva deste tema. Indiscutivelmente, o preço dos insumos é determinante nesse momento de crise. E o frete é um dos problemas, pela falta justamente dos grãos aqui produzidos no estado. Então, é uma ação que pode, a médio e longo prazo, ajudar a suinocultura, indiscutivelmente. Outros assuntos estão sendo também discutidos com alcance a médio e longo prazo, mas nós precisamos de adoção de medidas emergenciais, sob pena de inviabilizarmos muitos negócios em Santa Catarina. Muitos produtores, em função da crise, ou já desativaram ou estão pensando em desativar algumas unidades. Isso é grave. Isso compromete todo um modelo que é vitorioso em Santa Catarina, um modelo de sucesso, e que deu ao Estado certificados reconhecidamente interessantes. Então precisamos continuar com as ações necessárias para preservarmos esse modelo, que é, repito, um modelo de sucesso.
É por isso que essa audiência pública ela é importante, porque vai promover o debate, dando a todos aqueles que estiverem presentes a oportunidade, então, de se manifestarem e, ao final, repito, precisamos realizar encaminhamentos que possam ajudar nesse momento de grave crise. Estamos tratando disso, inclusive nesse momento. Conversei há pouco com o deputado Natalino Lázaro, que preside a Comissão de Agricultura e está muito envolvido com esta questão toda. Nós estamos, a partir de hoje, disparando todos os convites para as autoridades, para que possamos fazer uma audiência pública produtiva. A escolha do horário e do dia também foi levando em conta a importância e a necessidade da participação dos nossos representantes no Congresso Nacional. Ao realizarmos a audiência na segunda pela manhã, estamos justamente dando a oportunidade, por exemplo, para que os deputados federais e senadores que se deslocam para Brasília na segunda ou na terça-feira possam também participar desse debate, porque muitas das questões que serão tratadas são de responsabilidade do governo federal, das autoridades da União. Por conta deste tema também de responsabilidade de Brasília, nós então pensamos na realização da audiência num dia e num horário que pudesse também proporcionar a participação dos representantes que o nosso Estado tem no Congresso Nacional. Então tudo está sendo feito para que o máximo de autoridades, lideranças, produtores possam participar, para que ao final dessa discussão toda tenhamos, repito, uma pauta de encaminhamentos que precisará ser perseguida por todos para enfrentarmos e amenizarmos, quem sabe, essa crise. Não, apenas estender o convite para todos aqueles que nos acompanham e que têm a oportunidade de estar em Florianópolis na próxima segunda-feira, para que de fato venham e participem, contribuindo com sugestões para esse debate que é muito atual e importante.